Muito boa noite. 6 horas, a hora do Ângelus, a nossa hora. A nossa hora de nos reabastecer, de nos irmanar, de nos confraternizar. Está pronto? Disponível? Que bom. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. É realmente urgente que a gente aprenda a cooperar, confraternizar, nos reunir para nos abastecer. Todo bem vem de Deus e é só conectados com o bem, com Deus, que nós alimentamos, fortalecemos, acordamos o Deus em nós. É maravilhoso que isso aconteça, porque essa é a maneira, esse é o segredo de amar o próximo como a nós mesmos. Porque amar o próximo não é amar o ego do próximo, não é amar o corpo do próximo, não é amar o interesse do próximo. É amar a essência do próximo. E a essência do próximo é a mesma que a nossa. Por isso é que o amor ao próximo é o mesmo que amar a si mesmo. Ninguém ama o próximo em profundidade, ou seja, ninguém ama o Deus no outro se não amar o Deus em nós, em si, não é? Muito legal, vamos analisar então o papel de Jesus, o papel das separações, o papel das ideologias, nesse mundo que nós temos vivido, especialmente à luz desse momento. Estamos fazendo uma série de orações pela paz no Brasil. E agora faremos de novo. Mas sempre essa paz é construída, essa paz, para ser sólida, precisa ser compreendida, precisa ser assumida, precisa ser sólida. Então vamos tentar avançar alguma coisa nesse sentido. Vamos supor, é a história que vem para nós desse capítulo 223 do livro Grãos de Mostarda. Então, Grãos de Mostarda, capítulo 223. Se você se interessar por essas reflexões curtas à luz de Jesus, entre em contato com a gente. Livros para fazer o Evangelho no Lar, fundamental, muito lúcido que a gente faça isso. Fale com a gente aqui no Face mesmo, a gente vê um jeito de chegar até você em qualquer lugar, tá bom? Hoje, nesse capítulo 223, Empatia e Solidariedade, Empatia e Solidariedade, nós vamos encontrar uma história de uma grande fazenda, de uma belíssima fazenda, na qual o filho do fazendeiro, o filho mais velho do fazendeiro, organizou tudo, lavrou a terra, deixou a semente, garantiu a adubação, garantiu a hidratação da semente, da cultura, e, organizado tudo, afastou-se, entregando a servos de confiança. Esses servos cuidaram, tiraram safras belíssimas, mas os servos dos servos, os discípulos dos discípulos de Jesus, porque esse é o nosso irmão mais velho, fizeram do cristianismo que nós sabemos de hoje. Talvez o ser menos cristão, hoje em dia, fosse o próprio Cristo. O Cristo que jamais pregou guerras como as cruzadas, jamais pregou torturas e perseguições como a Inquisição, que jamais pregou mesmo a
o louvor gritado, o louvor imposto, o dízimo, o império midiático que hoje é pregado. Então, provavelmente, o ser menos cristão seria o próprio Cristo. O que nos ajuda a entender Mahatma Gandhi quando disse: amo Cristo e temo os cristãos. Porque há uma enorme distância entre o mestre e os autoproclamados discípulos, que de discípulos na verdade não tem nada. Então, o filho mais velho do dono da fazenda havia deixado a cultura, a terra, totalmente preparada para colher safras. Aqueles que o filho mais velho preparou para dar continuidade ao seu trabalho, imediatamente tiraram safras belíssimas. Paulo de Tarso, João Evangelista, Pedro. Muitos foram os discípulos que continuaram efetivamente o trabalho de Jesus. Mas os discípulos dos discípulos, passado alguns séculos depois de Jesus, começaram essa distorção que separou, fragmentou, guerreou, reduziu o cristianismo ao ouro, reduziu o cristianismo às ambições e às vaidades do Império Romano, do catolicismo, do protestantismo, das diversas religiões que vieram a serviço de Jesus. Aqui nós tivemos uma interrupção no Facebook, vamos retomar. Impressionante como nós temos tido interrupções nesse nosso trabalho que é tão importante, que nós entendemos como tão importante em associação a diversos outros, no campo de apagar o incêndio, de controlar o incêndio, de trabalhar o incêndio que está acontecendo no Brasil e dentro dos brasileiros. Que a gente pense a respeito disso e por que isso tem acontecido conosco. Muito bem, retomando o nosso trabalho, a gente estava manifestando com a saída, com a queda da conexão, como estamos vivendo esse triste momento, por que tantas quedas nesse nosso trabalho pela paz no Brasil? Não é coincidência, não é interessante? Nós estamos tentando ser água no incêndio, ajudando e estimulando os amigos a serem água no incêndio, ou pelo menos olharem para dentro de si mesmos e perceberem que muito da sua postura tem sido gasolina no incêndio. Precisamos pensar a respeito disso, meus amigos, minhas amigas. Diante do incêndio, não tem sentido em pegar qualquer balde e atirar nas chamas. Precisamos olhar para dentro de nós mesmos e ver se nós somos água ou gasolina. O que você acha? Você tem sido água ou gasolina no incêndio do Brasil? Analise-se, observe-se, vigie-se e ressintonize, ou seja, vigie e ore, como é a receita do mestre. Para isso, para analisar a nossa postura, nós estávamos contando uma história na qual o filho do dono de uma fazenda estruturou toda a produção, toda a terra, semeou,
fertilizou essa terra toda, garantiu uma boa estrutura, deixou o trabalho realizado a servos que tiraram excelentes safras dessa plantação, mas os servos dos servos, os discípulos dos discípulos de Jesus, porque é Jesus, esse primogênito, esse irmão mais velho que deixou a terra estruturada pelo Evangelho. Os seguidores de Jesus tiraram maravilhosos trabalhos disso, Simão Pedro, Paulo de Tarso, mas os discípulos dos discípulos dos discípulos distorceram grandemente, terrivelmente a mensagem do Cristo, corromperam essa estrutura, montando instituições voltadas para o poder político, para o poder econômico, para a acumulação de dinheiro, de meios, para organizar aquilo que foram aqueles vários séculos, talvez 1 milênio de idade das trevas, comandadas pelas instituições ditas cristãs, e que promoveram guerras como as cruzadas, torturas como a Inquisição, perseguições como na noite de São Bartolomeu, terríveis experiências em nome de Jesus. Seja muito bem-vinda a Sayonara, Andréia Salvatore, Anne Lix. Muito bom ter vocês aqui. E precisamos analisar o que temos feito com Jesus e se o que dizemos estar fazendo com Jesus, estamos realmente fazendo. Muito distante estão os cristãos do Cristo. E a desilusão, a tristeza de Jesus é que nós temos nos fragmentado, guerreado uns com os outros, deixando de lado a fazenda, a lavoura, a produção. Porque Jesus nos ensinou a trabalhar unidos, articulados, não apenas entre nós, mas com Ele e com Deus. Foi oferecendo o pão a Deus e partilhando o pão que Jesus nos ensinou o milagre da multiplicação. Hoje, Ele continua, como sempre, remetendo o pão, remetendo os recursos a Deus, fonte de todo bem, partindo o pão e passando aos discípulos, mas os discípulos não têm imitado Jesus, não continuaram o trabalho da repartição do pão, ao contrário, tomaram esse pão só para eles. A comparação serve perfeitamente com o nosso momento, porque os fundadores, os idealizadores do Brasil, também nos propuseram uma pátria de união, uma pátria de solidariedade, uma pátria de compaixão, uma pátria de fraternidade. E nós nos temos repartido no Brasil como os cristãos têm se repartido no mundo, uns contra os outros. Fizemos um primeiro karma terrível sobre as costas do Brasil, que foi a escravidão, dos índios em primeiro lugar e dos negros. Fizemos um segundo karma no Brasil, que foram as guerras nacionais, regionais, internas, e as guerras externas, como a guerra do Paraguai. Terrível experiência, terrível sombra que os brasileiros lançaram sobre si mesmos. E agora, depois de multiplicarmos as guerras, as incompreensões, as escravidões, as explorações de brasileiros contra brasileiros, estamos vivendo isso novamente nesse processo eleitoral.
O que é esse processo eleitoral se não brasileiros mentindo e explorando brasileiros? Não é isso? Brasileiros tomando as diferenças entre si, regionais, religiosas, e fazendo de tudo guerras. O que está por trás dessas eleições são guerras religiosas, guerras regionais. Para a imensa tristeza dos fundadores da pátria brasileira, o anjo Ismael é o espírito de alta hierarquia que coordena todo esse trabalho do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que já teve figuras maravilhosas, como Joana Angélica, como José Bonifácio, figuras belíssimas de antes e de agora, os irmãos indígenas, os pretos velhos nas fazendas. Mais modernamente, nós temos pessoas de enorme estatura, como Irmã Dulce, Zilda Arnes, Chico Xavier, Divaldo Pereira, Alziro Zarur. São muitos. Dom Helder Câmara. São muitos as referências morais que Deus colocou na pátria brasileira. E o que os seguidores dessas diferentes doutrinas, dessas diferentes searas, dessas diferentes lavouras na fazenda de Deus têm feito com o legado dos seus mestres. Cada um analise por si. O fato é que nós estamos sendo chamados, através dos líderes religiosos, através dos líderes políticos, porque também na política nós temos grandes referências, como já citado José Bonifácio, Dom Pedro II, e diversos outros, que todos esses no campo político, no campo religioso, no campo filosófico, nas artes, lançaram as bases de um Brasil unido, de um Brasil solidário, de um Brasil que cuida dos seus brasileiros, mas infelizmente as lavouras religiosas, científicas, filosóficas, artísticas estão abandonadas, como já ficaram em várias outras vezes. Vêm os emissários de Jesus, recompõem, refazem as lavouras, e os seguidores dos emissários, os ditos seguidores dos emissários, destroem toda a lavoura. Analise, meus amigos, se os políticos atuais honram o legado de, por exemplo, José Bonifácio, Pedro II, Tancredo Neves, entre outros líderes de altíssima expressão que nós tivemos. Nós precisamos olhar para o Brasil, olhar para esses grandes líderes em todos os campos, em todas as áreas, e rever as nossas posições, rever a nossa atuação. Esse é o convite dos nossos tempos. Vejam, amigos e amigas, qual tem sido a sua postura durante esse processo político eleitoral. Claro que todos nós temos posições, claro que não precisamos convergir. Não há por que tentar convencer ou vencer ninguém. Tomemos as nossas opções, tomemos as nossas decisões, mas
Com que atitude temos feito isso? Se vivemos as diferenças em ódio, em disputa, em guerra, estamos reeditando a amargura, o veneno que vem envenenando a religião, a política, em toda parte. Como questionar os políticos se nós mesmos fazemos a política com intolerância, com raiva, com ódio, com vingança? Não viemos aqui para falar de nenhuma das alternativas, não viemos aqui para falar de ideologias. Queremos falar do principal, queremos falar da essência, porque a religião na essência é o mesmo que o Brasil na essência. Precisamos resgatar essa fraternidade, essa união do Brasil pelo que é verdadeiramente importante. Unamo-nos para servir aos brasileiros, unamo-nos para honrar o legado de natureza que nós recebemos de Deus. Unamo-nos para articular e para confraternizar as diferentes culturas, o branco, o negro, o índio, resgatando as explorações que nós tivemos com os negros, resgatando os maus tratos, os assassinatos cometidos contra os índios. Entre os brancos mesmo, considerando os japoneses, os italianos, os portugueses, e mesmo os latino-americanos, os poloneses, as diferentes culturas que foram acolhidas no Brasil. Por que a guerra? Por que disputar? Por que lidar com a diferença com ódio? Não é esse o legado, não é esse o papel, não é esse a função, não é essa a função do Brasil no concerto das nações. Reveja a sua atitude. Tem sido fácil para a gente acusar os maus líderes em todas as áreas. Mas e a sua atitude, meu amigo, minha amiga? Se você não vive as diferenças no Brasil com tolerância, com generosidade, com fraternidade, como cobrar a tolerância, a honestidade dos nossos líderes políticos, religiosos, artísticos, em todas as áreas? Faça em você a mudança que você propõe para o Brasil. Sejamos nós aqueles que pratiquemos a fraternidade, que façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Adotemos a bandeira do Cristo, não dos cristianismos. Adotemos a bandeira da natureza do Brasil, dos povos que estão no Brasil, e não de um Brasil de guerra, de uma bandeira brasileira que fica vermelha não por ideologias, mas pelo sangue que todas as ideologias derramam sobre ela com seu ódio. Chega de ódio. Em nome do Brasil, em nome de Jesus, tomemos as nossas decisões de acordo com o nosso entendimento. Mas expressemos, vivamos as nossas opiniões com humildade, com tolerância, com visão do valor maior que está por trás de todos os valores. Solidariedade, fraternidade, união e amor para o nosso Brasil, para a nossa humanidade, para a nossa atitude em nossas famílias, em nosso dia a dia. Seja você a paz que tanto deseja
para o nosso país. Muito legal estar com vocês, muito feliz por compartilhar esse momento com vocês. Até a próxima!